Revelado, a incrível história da princesa de 14 anos que enfrentou um rei agonizante. Ana Clara sempre teve a música pulsando em suas veias, como se cada nota fosse uma extensão de sua própria alma. Na pequena cidade de São Vital, onde a tradição e os laços familiares eram sagrados, ela se sentia como uma estrela apagada, escondida atrás das sombras de expectativas restritivas. Filha de uma artista talentosa, Ana vivia enredada em um conflito interno feroz, dividida entre seu desejo ardente de brilhar no palco e a pressão constante da família que insistia que um futuro seguro era o único caminho. Era um dia qualquer quando o anúncio irrompeu na praça central. O rei estava à beira da morte. Em um gesto surpreendente, decidiu organizar um concurso musical. O foco estava em encontrar um sucessor inesperado, alguém que não pertencesse à sua linhagem. Para muitos, aquela era uma lufada de esperança. Para Ana Clara, era sua chance de mostrar ao mundo quem realmente era. A jovem decidiu se inscrever, determinada a lutar, não apenas por seu sonho, mas pela voz de sua geração, uma voz que clamava por justiça diante das desigualdades que afligiam sua comunidade. Mas a alegria rapidamente se entrelaçou com a preocupação. Sua família, especialmente seu pai, sempre sonhara em vê-la em um caminho menos arriscado. Os olhares desaprovadores e sussurros sobre vergonha a perseguiam como sombras. Ana sentia o peso das expectativas familiares a cada acorde que ensaiava. As músicas que compunha eram criança e guerreira, representando suas lutas internas e a paixão que buscava expressar, mas mesmo elas podiam não ser suficientes para ganhar a aprovação de sua família. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando Ana se viu em frente ao espelho, ensaiando sua nova canção, um misto de emoção e medo a envolvia. Nela, expressava não só sua dor, mas também a esperança de todos aqueles que se sentiam invisíveis. No palco do concurso, seu coração disparava, e a letra da música fluiu como um rio, transbordando de verdades não ditas. Surpreendentemente, ao vê-la, seu pai, a figura sempre crítica, se comoveu. O olhar de reprovação que sempre lhe enviará se transformou em confusão e empatia. Mas a luta estava apenas começando. A expectativa de encarar o rei, de se expor no concurso, trazia consigo um dilema. Seria a aceitação da família mais importante do que o sonho de ser livre? Com a data do concurso se aproximando, Ana se perguntava se poderia realmente desafiar sua própria história e reescrever o seu destino. E na última nota de sua canção, ela percebeu que não era apenas uma questão de música, era sobre encontrar sua voz em um mundo que tentava silenciá-la. Como desatar todas essas amarras? O palco a esperava, e cada passo que dava se sentia como um mergulho em águas profundas. O que será que aconteceria quando a música começasse a tocar? O dia do concurso finalmente chegou. A cidade de São Vital estava em polvorosa. Banners coloridos pendiam das janelas, e um murmurinho de expectativa percorria as ruas. Ana Clara acordou com o coração na boca e uma mistura de nervosismo e emoção a acompanhava. Ao olhar para o reflexo no espelho, a jovem não via apenas uma adolescente de 14 anos, mas uma guerreira disposta a lutar por seus sonhos. Enquanto se arrumava, sua mãe entrou no quarto, trazendo um café da manhã simples, mas cheio de carinho. "Estou tão orgulhosa de você, filha", disse ela, com a voz embargada. "Seja quem você é, e tudo vai dar certo." Mas Ana podia sentir a preocupação na expressão da mãe. O mundo de sua família parecia pequeno em comparação com a imensidão do palco que a aguardava. Quando Ana chegou ao local do concurso, o ambiente era eletricidade pura. Luzes brilhantes iluminavam o espaço, e um grupo animado de músicos e artistas já se preparava para se apresentar. A jovem começou a sentir a pressão, mas ao mesmo tempo, a adrenalina a impulsionava. O que era uma chance de mudar tudo também se tornava um teste de coragem. Mas no fundo de sua mente, um pensamento perturbador persistia. E se não fosse boa o suficiente? E se, mais uma vez,
A música que pulsava dentro de si não fosse suficiente para agradar sua família? As dúvidas sussurravam como uma cantiga triste em seu peito. No entanto, ao olhar para o público que começava a se reunir, sentiu a força da sua voz interior se manifestar. Os rostos familiares, os desconhecidos que mal a conheciam, cada um ali para sentir algo, para se conectar através da música. Quando finalmente foi chamada para o palco, todo o nervosismo parecia evaporar. O brilho das luzes a envolveu como um abraço caloroso e acolhedor. Ana respirou fundo e começou a cantar. Sua voz, uma mistura de notas suaves e poderosas, parecia ressoar em cada canto do espaço. As letras de sua música falavam de luta, de esperança, de um desejo ardente de ser ouvida. Era como se cada palavra fosse uma libertação. E então, enquanto tinha toda a atenção voltada para ela, sentiu uma conexão profunda não só com a plateia, mas também consigo mesma. Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de alguns espectadores. O coração de Ana batia em um ritmo de vitória. Mas quando olhou para seu pai, que estava entre a multidão, um novo sentimento lhe atravessou. Ela ouviu absorver as palavras que saíam de sua boca, mas havia algo mais, em seu olhar, ele parecia perdido. Ao finalizar a canção, a ovada do público a envolveu como uma onda, mas Ana sabia que ainda havia um mundo de emoções dentro de si. De repente, tudo se misturou, satisfação, medo, amor, e a urgência de ser aceita. O que significava tudo isso sem o apoio de sua família? As palmas e gritos foram emocionantes, mas a presença de seu pai a intrigava. O que ele realmente pensaria sobre tudo aquilo? Quando os aplausos finalmente cessaram, um silêncio pairou no ar, e Ana começou a descer do palco. O que seria daquele momento? Sua mente fervilhava, já imaginando as conversas que viriam a seguir. E se tudo mudasse? Então, ao se afastar do palco, notou algo surpreendente. O olhar do rei estava fixo nela, seu semblante contemplativo, quase como se estivesse à beira de uma revelação. O que ele pensaria dela? E, mais importante, o que viria a seguir? Todas as questões a assaltavam como uma tempestade. O concurso não tinha sido apenas uma apresentação, poderia ser o início de uma nova história. Ana Clara sabia que o futuro estava se formando diante dela. E, com isso, uma nova dúvida perturbava: estaria pronta para a verdade que viria? Ana desceu do palco ainda envolta na energia frenética da apresentação, mas uma inquietude a acompanhava. O público continuava a celebrar, rindo e aplaudindo, enquanto ela se sentia um pouco deslocada, como se estivesse vivendo uma experiência em dois mundos diferentes. A multidão vibrava, mas dentro dela, um turbilhão de emoções se aglomerava. Que resposta viria de seu pai, o único que parecia não compartilhar da alegria cativante ao seu redor? Ela avistou-o próximo da entrada, parado, com as mãos nos bolsos e um olhar distante. Seu coração acelerou. O que posso dizer a ele? E se a minha canção não foi suficiente para tocá-lo? Cada passo em direção a ele era como atravessar um campo minado de incertezas. Quando finalmente se aproximou, ele levantou os olhos e pareceu se recompor, como se tivesse acordado de um profundo devaneio. Ana sentiu uma mistura de esperança e medo. Pai, começou, mas a voz falhou. Ele a observou atentamente, quase como se estivesse desvendando um mistério pela primeira vez. Você cantou muito bem, Ana, ele disse, mas sua voz soou clara, porém vazia. Um elogio simples, mas que não continha a emoção que ela tanto esperava ouvir. Algo em seu rosto a fez sentir que ele ainda estava lutando com seus próprios sentimentos. Mas estava tudo bem? Ana questionou com um pouco mais de ousadia. Era a primeira vez que colocava suas inseguranças para fora. Ele hesitou, e isso a fez querer saber mais. A música você falou sobre luta e esperança. Isso me fez lembrar de muitas coisas em que pensei. Eu só quero que você saiba que suas palavras me tocaram de uma forma que eu não esperava, ele admitiu, mas a hesitação ainda pairava no ar. Ana sentiu um frisson de emoção correr pela espinha. Então, você realmente achou que poderia sentir as coisas que eu quis transmitir? Parecia que, de alguma forma, suas intenções estavam finalmente ganhando vida. Um lampejo de compreensão cruzou os olhos de seu pai, mas logo foi coberto por um olhar de preocupação. É mais complicado do que você imagina, filha.
Há sentimentos que levam tempo para entender, ele disse, como se a frase fosse uma barreira que ele precisava erguer. A jovem respirou fundo, lutando contra a maré de frustração. Em meio a essa confusão, ela só queria que seu pai enxergasse a paixão que pulsava dentro dela, que ele sentisse o mesmo que o público havia sentido. Por que não conseguimos ser mais sinceros um com o outro? Você não precisa ter medo do que sente, você pode me contar, Ana falou, com a voz mais firme. Ele a olhou, e por um instante, parecia que algo poderia mudar. Mas antes que pudesse responder, a apresentadora do concurso começou a anunciar os vencedores, e o som dos aplausos encheu o ambiente. Ana virou-se rapidamente para observar a multidão mais uma vez, o seu coração se acelerando pelo medo de que tudo que havia construído pudesse desmoronar em um instante. Quando o nome da vencedora foi anunciado, Ana sentiu um frio na barriga. Seria aquela sua chance de brilhar de verdade? Mas a verdadeira vitória estava nas palavras não ditas entre ela e seu pai, palavras que precisavam ser convertidas em amor, encorajamento e compreensão. Assim que o anúncio cessaram, Ana viu o rei se levantar da sua cadeira. Seu olhar estava fixo nela. Ela podia sentir a intensidade daquela conexão, quase palpável. O que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo, não só para ela, mas para sua família inteira. O tempo parecia parar. Todas as perguntas, ansiedades e esperanças penduravam-se no ar esperando pela resposta. Em um momento decisivo, o que o rei diria a seguir? Essa revelação poderia ser o início de uma nova jornada ou a continuidade de um ciclo de silêncios desconfortáveis. Ana estava pronta para ouvir e, quem sabe, finalmente se libertar. A multidão em volta parecia um borrão. O mundo de Ana se resumia ao olhar fixo do rei, uma mistura de expectativa e intensidade. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar nas paredes do auditório. Ela respirou fundo, tentando se ancorar àquela conexão. O rei abriu a boca, e um silêncio profundo tomou conta do local. Foram suas palavras que me fizeram ver além do que sou, e do que posso ser, ele começou, a voz carregada de emoção. Ana viu seu pai se mexer ao seu lado, seus olhos lentamente voltando-se para o rei, como se ele também estivesse esperando que aquelas palavras fossem a resposta que tanto esperavam. Eu não sou só um governante, sou um homem cheio de dúvidas e medos. E você, jovem Ana, me trouxe um novo olhar sobre isso. A jovem ficou fascinada. O rei estava vulnerável, compartilhando algo que nunca imaginou que veria. Havia ali um reconhecimento, uma fragilidade que quebrava um pouco daquela fachada poderosa da realeza. A cada palavra, Ana sentia que os muros que seu pai erguia se tornavam mais finos. Você não tem que ser perfeita, continuou o rei, olhando em seus olhos. A beleza está em lutar e se permitir errar. Sua música fez ecoar algo que estava adormecido em mim. Ele parou, a emoção quase a transbordar. Não só em você, mas na sua família. Às vezes, a dor nos torna mais humanos. Ana sentiu lágrimas quentes se acumulando em seus olhos. Aquela declaração era o que ela sempre sonhou. Seu olhar se voltou para seu pai, esperando ver uma resposta, uma quebra de sua armadura emocional. Ele estava parado lá, com as feições endurecidas, mas Ana podia perceber o brilho de uma lágrima escorrendo discretamente por sua bochecha. O coração dela disparou, era como se dois mundos finalmente estivessem se encontrando em meio ao caos. Pai, a palavra saiu como um sussurro. Mas ele não reagiu. O rei continuou, parecendo tão intenso, que nada mais importava. Ana, quero que você saiba que sua luta é válida. Cada vez que você se apresenta, você não só segue seu caminho, mas ilumina o dos outros. Nunca duvide disso. A música da sala parecia se intensificar atrás dela, mas Ana não conseguia se mover. O peso daquelas palavras a prendia ao chão. O rei estava sendo o que ela sempre sonhara, um guia, um farol. Mas do outro lado, seu pai ainda estava em silêncio, como se estivesse lutando contra um mar de emoções. Desculpe, não esperava que você visse isso em mim. A voz de seu pai soou baixa, mas suficiente para ser ouvida. Ele parecia perdido, perplexo com tudo o que estava acontecendo. Pai, por favor, não se esconda mais. Temos que enfrentar isso juntos,
Ana falou, sentindo cada sílaba fervilhar em sua garganta. Suas palavras, embora simples, carregavam a esperança de que aquele poderia ser um divisor de águas. O rei olhou para seu pai como se esperasse uma resposta, um apoio. A tensão na sala era palpável. Ana sentiu uma onda de esperança invadindo seu ser. Mas, antes que seu pai pudesse falar mais alguma coisa, um chamado interrompeu o momento. O prêmio pela melhor apresentação. O clima estava prestes a mudar mais uma vez. Ana piscou, confusa. O momento era mágico e pesado, mas a vitória e a competição a puxavam com força. O que aconteceria agora? O que essas palavras pensadas e sentidas trariam para sua relação familiar? Seu pai parecia estar se abrindo, mas nunca seria tão simples assim. Ana estava no centro de um turbilhão que ia além de aplausos. Atingida por essa nova realidade, ela sentiu que a verdade apenas começava a se revelar. Como isso mudaria tudo? E mais importante, seu pai estava pronto para embarcar nessa jornada com ela? O barulho dos aplausos ecoou como trovão na sala. Ana sentiu que tudo ao seu redor girava, como se um novo mundo estivesse prestes a se abrir diante dela. As palavras do rei ainda pulsavam em sua mente. O prêmio, tudo isso a levava a um impasse. Tornar-se a melhor? E se sua própria luta não fosse reconhecida? Seria isso que realmente importava para seu pai? E o prêmio vai para Ana. O nome dela ressoou com força, e por um momento, ela ficou paralisada. Todos os olhares estavam nela, como se o auditório tivesse se transformado em um grande palco iluminado. Havia alegria, mas também uma expectativa cortante. O sorriso do rei e a expressão do pai quase opostas. Respirando fundo, Ana se levantou lentamente, seus pés pesados como se fossem de chumbo. Enquanto caminhava em direção ao palco, sentiu o olhar poderoso do rei em suas costas. Ele a apoiava, mas a presença fria e distante de seu pai fazia seu coração apertar. O prêmio estava ali, brilhante, feito de metal, refletindo a luz como uma nova esperança. Mas Ana mal percebeu o que era. Seu foco estava em um mar de emoções que pareciam turbulentas. Quando chegou ao microfone, seu olhar vagou entre a plateia e encontrou seu pai, o rosto dele rígido, mas com algo de novo, talvez um pouco mais de compreensão, talvez um pequeno convite à transformação. Obrigada, a todos vocês. Ana começou, mas a voz não saía tão clara quanto esperava. As palavras ficaram presas na garganta. Olhou mais uma vez para seu pai. Essa apresentação foi sobre mim. Sobre nós. Sobre a luta e a dor que nos tornam humanos. Eu não sou apenas uma menina que canta, eu sou filha, sou irmã, sou parte de uma história. A sala estava em silêncio, como se aquele momento tivesse suspendido o tempo. Ana não queria se perder em discursos, mas estava ali, diante de todos, enfrentando a verdade dela. E se eu puder inspirar uma única pessoa a se abrir, então eu já ganhei. O prêmio é só um símbolo, e ele não importa se minha família não estiver unida. Meu pai, eu preciso de você. As palavras foram fortes, quase como um grito. O murmúrio da plateia começou a crescer, um mix de surpresa e empatia. Poderia aquele momento ser o que eles precisavam? A conexão se estabelecendo, como fios invisíveis unindo seus corações. Ana olhou novamente para o rei, que a observava, a intensidade de seu olhar parecendo dizer que ele entendia. E, por um segundo mágico, o espaço entre eles desapareceu. O rei acenou levemente, um sinal de aprovação. Aquilo se sentiu como liberdade. Mas, então, ela voltou a olhar para o pai, e viu algo em seu rosto que nunca tinha notado antes, um traço de vulnerabilidade, como se ele estivesse prestes a quebrar. O peso do passado pairava entre eles, e algo na atmosfera parecia prestes a mudar. É hora de encararmos a verdade, murmurou o pai, quebrando o silêncio após a tempestade emocional. Ana segurou a respiração. O que isso significava? O que ele estava prestes a contar? Ela percebeu que aquele momento, como uma delicada rede, poderia desmoronar em um instante ou se transformar em algo belo. Mas ela estava disposta a arriscar. E, de repente, tudo fez sentido. Havia um caminho à frente, um que poderia levar à cura,
mas seria preciso ter coragem e confrontar o desconhecido. A plateia à sua volta estava empolgada, mas para Ana, tudo o que importava era aquele espaço emocional entre ela e seu pai. Pai, o que você quer dizer? A pergunta saiu como um fio frágil, mas firme. A resposta dele poderia mudar tudo. Que mistérios estavam escondidos atrás de sua reserva? O que a verdade revelaria agora? Ana sentiu o coração acelerar enquanto a expectativa pairava no ar como um peso. O que seu pai estava prestes a dizer poderia finalmente desvendar os segredos que tanto a atormentaram. A plateia estava em silêncio absoluto, como se compartilhando da mesma ansiedade. Os rostos da multidão pareciam borrões, com suas expressões de expectativa se misturando a um fundo de luz ofuscante, enquanto o olhar do pai dela era a única coisa que importava. Eu cresci em um mundo rígido e exigente, começou ele, a voz carregada de emoções reprimidas. Desde pequeno, fui ensinado a ser forte, a não mostrar fraqueza. E isso me fez acreditar que deveria ser o melhor, que o sucesso era tudo o que importava. Mas, eu perdi algo ao longo do caminho. Algo valioso. Ana escutava, atenta. As palavras dele arrastavam um peso que ela nunca tinha notado antes. O pai continuou, agora com mais clareza. Quando sua mãe se foi, eu me afastei de você e de sua irmã. Fui tomado pela dor, e não soube como lidar com ela. Pensei que a distância poderia nos proteger, mas só fez aumentar a nossa desunião. Um murmúrio percorreu a plateia, e Ana sentiu um nó no peito se soltar gradualmente. Finalmente, as peças estavam se encaixando. O que parecia simplesmente uma escolha de vida tornou-se um lamento de um homem, um pai que também estava lutando. Eu não a reconheci. A sua arte, a sua música, não vi como um grito por ajuda, mas como uma nova fonte de pressão. Eu pensei que precisava te controlar para que você não caísse. Mas fui eu quem te empurrou para longe. Um choro suave começou a ecoar entre o público, e Ana sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Ela nunca havia visto seu pai tão vulnerável, tão aberto. E, de repente, toda a dor que sentia começou a se transformar em algo parecido com compreensão. Eu quero mudar, Ana. Quero que possamos nos encontrar. Não só como pai e filha, mas como pessoas que estão dispostas a superar juntos. Me perdoe por ter ficado cego, por não ter visto quão incrível você é. Você é muito mais do que um prêmio. Você é luz, vida, e eu quero estar ao seu lado. Ana sentiu um calor no peito, um movimento leve e promissor. As palavras dele eram como ventos de mudança, sopros que podiam reformular tudo. Ela não sabia ainda como isso funcionaria, mas sentia que havia um caminho ali, um novo começo. Eu sempre esperei por isso, pai. E acredite, não é tarde demais, respondeu Ana, com a voz trêmula. Vamos enfrentar isso juntos. A atmosfera no auditório vibrava com a empatia coletiva, como se cada pessoa ali sentisse a transformação daquela conversa. Mas, em meio àquela intensidade emocional, uma sombra passou. O rei, até então silencioso, subiu ao palco e interpelou. E isso, meus amigos, é apenas o começo. Na verdade, há uma verdade ainda maior que precisa ser revelada. Ana e seu pai se entreolharam, a expectativa crescendo. O que poderia ser tão grandioso a ponto de ser mais impactante do que a revelação que acabaram de ouvir? Ela sentiu uma mistura de medo e empolgação. O passado tinha um peso, mas o que o futuro traria? Vocês estão prontos para descobrir o que isso significa para todos nós? O rei continuou, seu olhar afiado levando a plateia a um silêncio profundo. O que estaria por vir poderia ser a chave para um novo rumo em suas vidas. As respostas pareciam cada vez mais distantes, mas a esperança começou a brotar lentamente. Ana respirou fundo. Afinal, o que mais o universo estava prestes a revelar? Ana sentiu o coração pulsar como um tambor, enquanto o rei se preparava para revelar uma nova verdade. O ambiente estava carregado de tensão e expectativa, cada rosto na plateia refletia as mesmas emoções, entrelaçando-se à sua própria. O pai de Ana respirava fundo, talvez consciente de que o novo capítulo estava prestes a se desdobrar. O que vou contar a vocês hoje não é sobre mim, nem mesmo sobre Ana, começou o rei, a voz firme,
mas seu olhar distante. Esta é uma história que ecoa através dos séculos. Uma história sobre quem realmente somos e o que nossos destinos significam dentro deste reino. Ana arregalou os olhos, a curiosidade tomando conta dela. Assim que o rei prosseguiu, suas palavras ecoaram mais do que nunca. Vocês conhecem as lendas que cercam nossa linhagem. Algumas, verdadeira, outras, foram moldadas pela necessidade. Mas a verdade é que nossa família está interligada, mais do que jamais imaginamos. As palavras pareciam emaranhados de histórias esquecidas, misturando-se com a dor do passado vivida por Ana e seu pai. O rei fez uma pausa, avaliando as reações, e, em meio ao silêncio, a tensão se intensificou ainda mais. Por muito tempo, algumas verdades foram enterradas, pois tinham o poder de abalar nosso controle sobre este reino. O que poucos sabem é que a mãe de Ana, e, por consequência, Ana, tem uma ligação direta com a antiga magia que mantém nosso reino unido e forte. A plateia murmurou, confusa e intrigada. Ana mal conseguia processar o que acabava de ouvir. Seu olhar buscava o pai, que a analisava com um misto de temor e admiração. Uma nova realidade começava a se formar diante dela, e um fio de esperança se entrelaçava com a dúvida. Ela não era apenas sua mãe, Ana. Ela era a última guardiã de um poder ancestral que pode ser ativado, mas apenas sob certas condições. A voz do rei se transformou em um sussurro, como se temesse que palavras adicionais pudessem invocar consequências indesejadas. E esse poder agora está em suas mãos. O que você decidir fazer com ele poderá mudar tudo. Ana sentiu um frio na espinha. A responsabilidade parecia pesada, mas havia uma centelha de entusiasmo começando a brilhar dentro dela. Ela poderia finalmente entender melhor o que sempre a movia. Entre o medo e a expectativa, seu coração parecia querer saltar do peito. Mas como? O que isso significa para mim? A pergunta que escapou de seus lábios era feita tanto de desespero quanto de curiosidade. O que significava ser a guardiã de algo tão poderoso? Seu pai, antes tão distante, agora parecia comovido. Os poderes não estão apenas em suas mãos, mas na sua conexão com o legado de sua mãe. Você tem a chance de restaurar a harmonia que uma vez existiu, e talvez até mesmo de curar nosso lar, disse o rei, as palavras reverberando pelo auditório. Ouvindo isso, o peso da expectativa era quase insuportável. Como sua vida poderia mudar? Ana se deixou levar pela emoção, compreendendo que a luta que ela e seu pai enfrentavam jamais se compararia à jornada que estava por vir. O rei olhou diretamente para Ana. Você terá que fazer escolhas difíceis, enfrentar desafios que nunca imaginou, mas nunca estará sozinha. A plateia continha a respiração, suas emoções também entrelaçadas nessas novas revelações. Ana sabia que algo monumental estava começando. Um novo caminho estava se formando diante dela, e não importava quão desafiador fosse, ela estava pronta para abraçar o que vinha a seguir. Com a mão do pai envolvendo a sua, Ana sentiu que não era apenas uma questão de sobrevivência ou sucesso. Era sobre identidade, sobre amor e reconciliação. Era sobre resgatar um futuro. Mas antes que pudesse refletir, o som de um alarme cortou o ar, e uma sombra obscura se formou à medida que a luz do palco se apagava. O que estava se aproximando poderia mudar tudo mais uma vez. A noite estava longe de acabar, e o destino aguardava por eles. Ana piscou várias vezes, tentando se adaptar à escuridão que envolvia o salão. O som do alarme pulsante ressoava em seus ouvidos, misturando-se ao caos emocional que já tomava conta dela. O rei, em um ato de proteção, ergueu a mão em direção ao palco, criando uma barreira de luz que iluminou um pouco sua expressão apreensiva. Fiquem calmos. É apenas um teste de segurança, garantiu o rei, embora sua voz tremesse levemente. Mesmo assim, seu olhar traía uma preocupação crescente. Ana viu seu pai se movimentar, abrindo passagem entre a multidão ansiosa. Ela o seguiu, mas uma sensação de urgência a impediu de se afastar completamente do palco. Algo sinistro estava prestes a acontecer. Por que um alarme seria acionado agora? Ela sussurrou para o pai, enquanto o som continuava a ecoar. O homem parou por um momento, seu olhar focado na expressão intensa do rei, que se preparava para fazer algo.
Talvez haja mais em jogo do que podemos imaginar, Ana. A resposta de seu pai era cautelosa, como se ele estivesse tentando avaliar cada situação. As palavras dele criaram um peso no ar, aumentando a tensão. No momento em que Ana virou a cabeça, um rugido fez ecoar pelo castelo, um som visceral que parecia vir do mais profundo das entranhas do lugar. Ela sentiu seu coração acelerar novamente, a adrenalina correndo por suas veias. Era o mesmo sentimento que tinha quando decidiu lutar para resgatar sua mãe, mas agora havia mais em jogo. As revelações do rei estavam ativas em sua mente, e o que quer que estivesse surgindo nas sombras poderia estar ligado à sua verdadeira herança. Alguns dizem que a escuridão que assombra nosso reino começou com a morte da última guardiã, murmurou uma mulher nas proximidades, sua voz baixa e trêmula. Ana virou-se ligeiramente e viu rostos conhecidos entre a multidão. É apenas uma lenda, não é? A rainha não poderia estar se tornando parte disso, poderia? Ana sentiu uma onda de desespero, mas se recusou a permitir que o medo a dominasse. Se a herança dela era real, seria seu dever não deixar a escuridão vencer. Sim, lendas contadas para manter a paz, respondeu um homem, sua voz carregando um toque de desdém. Mas e se elas forem verdadeiras? E se o que a rainha guardava nunca tivesse sido realmente banido? A mente de Ana girava. Seu corpo se movia quase no automático, seguindo o pai em direção ao recesso de uma porta lateral. Com a luz limitada e as vozes de atritos crescendo na sala do trono, tudo começava a parecer um pesadelo em dia claro. Então, algo cruzou a escuridão. Uma figura, exatamente como uma sombra, começou a se delinear no centro da sala. Ana sentiu que o ar lhe escapava. Era como se toda a energia que a cercava tivesse sido sugada. E embora a imagem fosse indistinta, havia algo familiar. Noah! Ana gritou, sabendo que mesmo um sussurro poderia perder-se no tumulto. A figura hesitou, como se reconhecendo o chamado dela. Mas não era Noah, não podia ser. Era algo diferente, e muito mais poderoso. A luz do rei começou a brilhar mais intensamente, mas não era suficiente para afastar a ameaça que se aproximava. Era um confronto que prometia mudar tudo. Ana, você precisa estar pronta. O pai dela gritou enquanto o ser avançava. E, como se a palavra fosse uma chave mágica, a energia da jovem pareceu pulsar dentro dela, um chamado ancestral despertando. Ana se lançou à frente, o coração batendo forte. Sabia que as escolhas que faria agora moldariam não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. O que aconteceria a seguir? Será que conseguiriam enfrentar a escuridão antes que fosse tarde demais? Ana avançou em direção à figura sombria, o desejo de proteger aqueles que amava pulsando dentro dela, como se um fogo ancestral ardesse em suas veias. O rosto do ser ainda estava envolto em sombras, mas à medida que se aproximava, Ana começou a notar traços que a deixaram paralisada. A sensação era como ver um velho conhecido após anos de separação. O rei, lutando contra a escuridão que ameaçava engolir a sala, emanava uma luz que pulsava em resposta à intensidade da presença maligna. Não se aproxime! Ele gritou, a voz cheia de determinação e desespero. Cada palavra sua ressoava como um golpe em uma maré crescente de temor. Ana hesitou, mas não podia voltar atrás. O que você é? Ela questionou, sua voz firme, mesmo que seu coração estivesse pulsando com medo. A figura parou, como se estivesse absorvendo seu questionamento, e, pela primeira vez, um sorriso sombrio se formou em seus lábios. Sou tudo que foi esquecido, tudo que você teme e tudo que você é, a voz ecoou, carregando uma nota de dor e poder, como um eco de guerras antigas. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Ela não era apenas uma espectadora naquele confronto, havia algo mais entrelaçado em sua essência. O rei, percebendo a conexão, gritou novamente, a escuridão se aproveita das fraquezas. Não deixe que o medo venha à tona. Mas as palavras pareciam desvanecer em meio ao caos. Ana lutou contra a maré de sentimentos que ameaçavam tomar conta dela. A verdade revelada era pesada, quase insuportável. Ser considerada parte daquela escuridão era um peso que a esmagava. Uma onda de coragem a envolveu. Não sou você. Sou Ana, filha da luz. Ela exclamou,
as palavras brotando de seu coração, nascidas de um instinto profundo de resistência. Para a surpresa de todos, a luz emana da barreira do rei pareceu intensificar. O salão brilhou com a energia que fluía de sua determinação, como se o próprio castelo estivesse respondendo ao chamado dela. A figura hesitou, como se uma fissura tivesse aparecido em sua armadura de sombras. O olhar de Ana se firmou, suas emoções em um turbilhão. Por um momento, ela compreendeu que o verdadeiro poder não estava na luta, mas na aceitação de sua própria história. A dor do passado e os traumas acumulados eram parte dela, sim, mas também era a força que poderia reverter a escuridão. Ana, se concentre. Use sua luz. O pai dela gritou, sua voz firme atrás dela. As palavras dele ressoavam em sua mente, alimentando a chama que já queimava dentro dela. E assim, com um gesto quase instintivo, Ana levantou as mãos em direção à figura. A luz tornou-se uma onda, uma corrente que a envolveu e saiu de seu ser, iluminando a sala com uma intensidade crua e cravada de esperança. A escuridão começou a recuar, revelando não só a figura em sua forma verdadeira, mas outra dimensão do que Ana realmente era. A tensão estava no auge, e a sala ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. O que vai acontecer agora? Pensou Ana, o frio na barriga anunciando o tamanho da luta que ainda estava por vir. E naquele silêncio, ela percebeu a escolha que deveria fazer. Iria abraçar a herança que a conectava à escuridão, ou confrontá-la e moldá-la em algo novo? A resposta vinha à tona, como um eco de um futuro ainda não escrito, e o destino do reino repousava sobre suas decisões. Naquela fração de segundo, tudo parecia perdido, mas talvez, assim como a luz que ela emitia, uma nova esperança começava a surgir no horizonte. E como as sombras começaram a se dissipar, uma nova verdade estava prestes a ser revelada, uma carga que poderia mudar tudo. O que está escondido pode ser a chave para a salvação. Ana estava em pé, de frente para a figura sombria que carregava ecos de seu passado. A luta interna era palpável, mas agora ela compreendia que não poderia fugir de sua essência. O que antes a aterrorizava, agora se tornava a fonte de sua força. Com o coração pulsando intensamente, ela respirou fundo, sentindo a luz dentro dela se intensificar. Era hora de confrontar não só a escuridão que estava à sua frente, mas também as partes de si mesma que sempre hesitaram em aceitar. Eu não sou você. Sou Ana, filha da luz. A declaração ressoou pela sala como um grito de guerra. A luz ao seu redor começou a brilhar com uma intensidade que nunca havia sentido antes. O olhar da figura sombria vacilou, e ela percebeu que ali estava não apenas um inimigo, mas uma parte de sua própria história, um reflexo de medos e inseguranças. O rei, ao seu lado, deu um passo à frente. Ana, lembre-se de quem você realmente é. A luz está em sua família, em sua mãe. Conecte-se com esse legado. Ana fechou os olhos, permitindo que as memórias aflorassem, os ensinamentos de sua mãe, as canções que seu coração sempre cantou. Cada nota, cada palavra era uma corda da harpa que vibrava dentro dela. Quando abriu os olhos, não viu mais apenas uma sombra, mas a possibilidade de reconciliação. Ela percebeu que o que estava diante dela não era apenas a manifestação do mal, mas também a dor não curada de sua própria família. Eu aceito tudo o que sou. A luz e a escuridão, a luta e a esperança. Eu não irei me esconder mais. Ana levantou as mãos mais uma vez, e a luz que emanava de seu interior transformou-se em um farol, iluminando não só o salão, mas também a alma da figura sombria. A presença obscura hesitou, como se a luz de Ana estivesse puxando algo à tona. A figura começou a se desfazer, o sorriso antes maligno agora transformando-se em uma expressão de dor. Você me confronta, não com ódio, mas com luz. Você é mais poderosa do que pode imaginar. Ana sentiu um calor crescente no peito. O caminho dela não era apenas a luta contra a escuridão, mas a aceitação de toda a sua história. Com toda a força, ela se dirigiu à sombra, que agora tremulava como uma vela ao vento. Em vez de lutar, podemos nos unir. Eu não sou sua rival, sou parte de você. Juntos, podemos ser mais fortes. No instante em que as palavras deixaram seus lábios, um clarão de luz explodiu. Todo o salão ficou ofuscado, e, quando a visão retornou,
Ana viu que a figura havia se transformado. Em vez de uma sombra, ela agora era uma representação suave da sua mãe, com um sorriso amoroso e acolhedor. Filha, você sempre foi a luz. Eu acreditei em você, mesmo quando você não acreditava em si mesma. As palavras da imagem eram como um bálsamo suave. Ana se sentiu envolta em um abraço caloroso e familiar, como se todos os seus medos tivessem finalmente entrado em paz. O rei e seu pai estavam paralisados ao lado dela, as expressões de preocupação se transformando em pura admiração. A plateia, que antes estivera em pânico, agora parecia hipnotizada, absorvendo a mágica que se desenrolava diante de seus olhos. Juntos, temos o poder de curar essa terra, continuou a imagem da mãe, mas isso começa com amor e aceitação. Nossas dores não precisam nos dividir, e o passado não pode nos definir. Ana olhou para seu pai e então para o rei, sentindo o peso da responsabilidade e da esperança. Não estamos sozinhos mais. Podemos enfrentar isso como uma família. Com um gesto, ela uniu as mãos com seu pai e a imagem da mãe, criando um círculo de luz e amor. Gradualmente, a escuridão ao redor começou a dissipar, revelando a beleza da sala com cores brilhantes e cheias de vida. O reino estava pulando de alegria, um renascimento que brotava de uma luta interna. O futuro é nosso! Ana exclamou, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Ela sabia que tinha uma nova batalha pela frente, a de unir seu reino e sua família. Mas, agora, estava pronta. Agora sabia que a luz estava sempre presente, mesmo nas noites mais escuras. Ana tomou fôlego, enquanto a plateia eruptava em aplausos. Em seu coração, havia uma paz que nunca havia sentido antes. Um sentimento de que tudo tinha seu lugar. O rei se aproximou, orgulhoso. Você não apenas salvou o seu legado, mas redimiu todos nós. Sua coragem de enfrentar a escuridão é a verdadeira essência do que significa ser um líder. Ana sorriu para ele, ainda segurando a mão do pai. A mudança começa aqui e agora, vamos construir um novo fim juntos. O reino estava prestes a florescer, e Ana Clara, a jovem que desafiou o destino, agora se tornava a guardiã do futuro, com coragem, amor e música pulsando em suas veias. E assim, com novos começos e promessas, a história não terminava. Apenas começava a se desdobrar em um radiante amanhecer. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam sentir essa conclusão poderosa. Você precisa apoiar este canal, porque somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de cada um desses gestos. Não espere nem mais um segundo.